E agora, o que é SEO? Essa é a parte que é um pouco mais complexa. Bastante mais complexa, na verdade. SEO significa Search Engine Optimization, ou otimização para motores de busca. Então, em um conceito assim bem direto e simples, quando você procura por um termo específico no Google, vai aparecer uma lista de resultados, né? As primeiras posições que aparecem normalmente são anúncios. Isso não entra em SEO, tá? SEO não é pago, é uma coisa que a gente faz totalmente de maneira orgânica, é um resultado que vem de graça, digamos assim. É o resultado de um trabalho, mas a gente não paga para aparecer em primeiro lugar de maneira nenhuma, porque senão é patrocínio, daí não é SEO, ok? Então vamos supor que eu vou procurar por Casa Azul. Vai aparecer ali uma série de resultados, né? Aqui temos exemplo lá, ó. Advogado online, é um bom tema que a gente está procurando aqui. Nós temos ali os dois primeiros, que são anúncios, tem uma tarjinha ali de anúncios. Nós já estamos habituados a ignorar a publicidade, é algo chamado de banner blindness. A gente consegue identificar propagandas e a gente tende a não acreditar muito nelas. Então, estatisticamente, 70% das pessoas ignora isso. Quando a pessoa abre uma página assim, 70% vai diretamente para o primeiro resultado que não é patrocinado, que não tem aquela etiqueta. E isso é o que nos interessa no SEO. Aqui nós temos uma série de artigos. Aqui tem uma estatística que é o seguinte, quando alguém procura por qualquer coisa na internet, no Google, seja advogado online, um exemplo, 91,5% das pessoas não vai passar da primeira página. Elas vão ficar na primeira página apenas. Aí vai reduzindo ali, 4% das pessoas pula para a segunda, 1% para a terceira, e da quarta em diante é menos de 1% das pessoas que vai insistir para procurar aquilo que elas estão procurando, né, para encontrar aquilo que elas estão procurando. Então, essa é a importância de estar em primeiro lugar no Google. Eu vou pegar aqui um exemplo de 100 mil pessoas, porque eu sou de humanas, tá, gente? Matematicamente, para mim, é melhor arredondar tudo em 100. Vamos supor que 100 mil pessoas procuram mensalmente por advogado online. Isso significa que de 100 mil, 91 mil pessoas vão ficar na primeira página. Dessas 91 mil, aqui tem um outro gráfico, que é por posição específica. 33% vai clicar no primeiro resultado. Depois cai para 18% no segundo, 10% no terceiro, 6% no quarto. Então, as 3 primeiras posições do Google são as que mais recebem cliques dentro daquilo que se procura. Então, vamos supor que advogado online tem uma busca mensal de aproximadamente 100 mil. Né? 100 mil vezes por mês aquela palavra é procurada. Existem ferramentas que nos ajudam a fazer isso com qualquer termo. Uma delas é o Keyword Planner do Google AdWords. Depois eu posso explicar melhor, né, depois da palestra, caso alguém queira saber um pouco mais sobre isso. Então, vamos supor que advogados online é procurado 100 mil vezes por mês. Se a minha página estiver em primeiro lugar para esse termo, significa que eu vou receber aproximadamente 33 mil visitas mensais, por causa de uma página que está qualificada para essa palavra, que é muito boa. E como é que eu vou fazer esse SEO, então? É só pegar uma palavra que eu gostaria que o meu post aparecesse em primeiro lugar e trabalhar nela? Primeiramente, como fazer o SEO? Existe, na maioria dos blogs que a internet dispõe, das grandes diversidades hoje, algo chamado Yoast SEO, que é uma extensão, é um plugin que a gente instala, e aí vai ter aqui, Focus Keyword, seria a palavra-chave. A gente coloca a palavra para a qual nós gostaríamos que a nossa palavra aparecesse lá, bem qualificada no Google. E aí ele vai me dar um checklist de várias coisas que eu preciso fazer daquela publicação. Isso aí tudo, vocês conseguem procurar na internet sem precisar que eu fale para vocês. Eu vou falar o que a internet um pouco mais difícil de encontrar. Inclusive existe um curso, se vocês forem procurar no Google por Conversion SEO, tem um curso gratuito de 10 aulas. Cada aula são vídeos de 10 a 15 minutos, mais ou menos, cada um. Mas depois, quem quiser anotar, tirar dúvida comigo também, de boa. Que explica tudo isso. A sua palavra-chave tem que aparecer no título da publicação, tem que aparecer tantas vezes dentro do texto, tem que aparecer na meta-descrição, tem que ter uma imagem que tenha a legenda com ela, lá. Tem uma série de critérios
que isso é o que a gente chama de SEO on-page, ou seja, o SEO que a gente faz dentro da nossa publicação para que ela fique qualificada. Eu cumprindo todos esses requisitos, está tudo garantido? Não. Isso aqui é o mínimo que a gente faz para qualificar uma página. É a parte on-page. Tá? A primeira coisa importante, de verdade, para a gente ter sucesso em SEO, é fazer um planejamento. Como que eu faço isso? Com uma lista moderada de palavras-chave. Palavra-chave não é necessariamente uma palavra, é um termo. Advogado online, por exemplo, são 2 termos, mas é uma palavra-chave. Ok? Então, fazer uma lista. Como que eu faço essa lista? No caso da Cates Advocacia, eu abri um bloco de notas e comecei a digitar tudo o que tinha de possibilidades que a gente poderia querer qualificação. Foi uma lista que, ao fim dela, tinha aproximadamente 480 termos diferentes. Porque aí eu fui às variáveis, peguei todos os plurais, né, tudo que podia fazer ali, e joguei tudo isso no Keyword Planner do AdWords. O que ele vai fazer? Vai me dar uma lista de acessos mensais que cada palavra tem. E aí a gente colocou algumas metas que seriam interessantes para nós. Primeira coisa que a gente identificou, não adiantava nada para nós investir nosso tempo e energia para qualificar um post para uma palavra que tem 50 buscas mensais. Quanto é que é 33% de 50? Né? Não me adianta nada eu fazer todo um trabalho para eu conseguir 15 acessos por mês. Então depende muito do resultado que a gente tem hoje e que a gente quer alcançar. Talvez hoje, para mim, o importante seria pegar apenas palavras que têm 300 acessos ou mais por mês. E assim, né, a gente vai qualificando. Quando eu entrei lá, a gente começou a fazer SEO. A minha lista provisória, primeira, eu cortei e ficou 187 termos. E não estava funcionando, porque 187 é muita coisa. Depois a gente pode abranger mais termos, mas o ideal é que a gente tenha uma lista de 50 palavras. Ok? Então, na parte do brainstorming, pode colocar 400, 500, quanto mais termo, melhor. Joga tudo no Keyword Planner, vê o volume de buscas mensais de cada uma dessa palavra e já põe o primeiro critério de exclusão. Palavras com menos de X acessos mensais não me interessam. E corta tudo, porque não vai trazer nada de resultado orgânico para nós. Das que sobrarem, aí sim começa a classificar conforme o nicho que você atua. Para nós, por exemplo, é interessante classificar para aposentadoria especial, auxílio acidente, auxílio doença, né? Coisas que seriam boas para o nosso negócio que tivessem um bom volume de busca. Então, a gente tem que aprender a fazer esse equilíbrio de quantidade de buscas mensais e relevância para o nosso conteúdo que aquela palavra traz. Esse é o primeiro passo, porque o Yoast é muito fácil, a gente vai só preenchendo uma série de critérios para fazer o que precisa ser feito. Deixa eu ver aqui. Quando vocês fizerem essa lista, vocês vão ver que vai ter palavras com mais buscas e palavras com menos buscas. Normalmente as palavras com menos buscas são aquelas que têm termos mais longos, porque é mais específico. Por exemplo, aposentadoria é uma palavra só e é algo que é muito buscado, é muito genérico. Aposentadoria especial já é um pouco mais específico. Aposentadoria especial de dentista é mais específico ainda. Aposentadoria de dentista concursado é mais ainda. Então, vai caindo a quantidade de buscas mensais conforme o nicho é menor. E essa aqui é a teoria da cauda do dinossauro, que é o seguinte: o número de resultados ele é mais ou menos proporcional conforme a palavra é mais genérica ou mais específica. Aqui de uma maneira um pouco menos infantil, né? Um pouco menos lúdica. Por exemplo, lá nós podemos ter uma pesquisa que a palavra é de um termo só. Depois nós temos uma de 2 a 3 termos, né? E pesquisas mais descritivas. Né? Aqui temos a frequência de pesquisa para a concorrência daquelas palavras. É muito importante, para conseguir uma boa palavra, começar por baixo. A gente fez isso com um case que eu chamo que é o nosso unicórnio lá do escritório, que é a palavra aposentadoria. Eu fiquei 6 meses trabalhando no nosso megapost de aposentadoria, porque eu coloquei na cabeça que eu queria que quando as pessoas procurassem por aposentadoria no Google, Cates Advocacia tivesse em primeiro lugar. Só que era uma loucura, porque tem um site do INSS. Uma loucura que deu. Você lembra quando eu falei que eu era meio maluco mesmo? Então, a gente conseguiu. Ficou acima de INSS. Agora eu vi que tem outro blog que chegou em primeiro. Então, eu voltar para o Rio Grande do Sul, vou ter que trabalhar nesse negócio de novo, porque a gente está em segundo. E eu não aceito o segundo negócio, tá? Porque foi muito trabalho para colocar em primeiro. Então, deixa eu ver qual é o próximo. Aqui tem o case da Cates Advocacia.
a gente fez a redução, né, que eu mencionei. Aqui, ó, é um exemplo mais claro do que eu estou falando da cauda do dinossauro. Nós temos a aposentadoria, que é um termo bastante genérico, aposentadoria especial, que não é tão genérico assim, e aposentadoria especial de médico, ou de vigilante, ou de policiais. Então, qual foi a nossa estratégia para conseguir qualificar a aposentadoria acima do site do INSS? A gente começou por baixo. Então, a gente começou a qualificar esses posts pequenos, que tinham 300, 400 acessos mensais, e quando a gente pegava o primeiro lugar, dentro desses posts a gente começava a fazer links para os maiores. Porque tem algo chamado link building, que é muito importante para o SEO. Quando você constrói um texto e coloca dentro do seu texto um link para outro, isso funciona como se fosse um voto. Sempre que vocês colocarem link para outra publicação, vocês vão estar dando um voto. Então tenham cuidado, porque isso pode estragar o SEO de vocês. Porque se vocês fizerem uma linkagem para uma página de qualidade ruim, isso pode ser prejudicial para vocês, porque o algoritmo do Google vê que a sua autoridade não está tão boa assim. Você está mandando uma pessoa para um link que tem informações que não são verificadas, né, que não tem fontes citadas, né, fake news e etc. Então, um recurso assim, ó, quando você quer citar na sua página um conteúdo que você acha que aquele site não é muito bom, mas aquele artigo está interessante, existe uma atribuição chamada nofollow. Ok? Dei uma pesquisada sobre isso. O nofollow é o seguinte: você coloca o nofollow nesse link especificamente e o Google vai ignorar que você indicou aquilo ali para alguém. Então, sempre que você dá uma atribuição nofollow para um link, a pessoa vai receber a visita, se alguém clicar naquele link, mas o algoritmo do Google não vai ver a autoridade daquela página. Você não vai estar ajudando o SEO dessa outra página que você linkou. Você não vai estar dando seu voto para ela. Você vai estar se isentando porque aquele artigo é interessante. Então isso aí o público não vai ver, mas é para questões de algoritmo do Google. Ok? É um pouco técnico, é complexo, mas pesquisem sobre nofollow, que tem bastante conteúdo sobre isso. Outra coisa interessante é que o link building que a gente faz internamente vai ranqueando as nossas publicações, né? Os posts mais específicos a gente coloca links para o menos específico, os menos específicos, os menos específicos ainda. Então, todas essas publicações que a gente tem no nosso site de aposentadoria especial de policiais, a primeira frase que aparece aposentadoria especial, a gente coloca um link para o nosso mega post de aposentadoria especial, que é o mega post de 2.000 palavras, com vídeo lindão, completaço, não sei o quê. No nosso mega post de aposentadoria especial, a primeira vez que aparece a palavra aposentadoria, vai um link para o nosso post de aposentadoria. Então a gente fez uma escadinha para guiar a relevância do nosso conteúdo. Porque a gente colocando aposentadoria especial de policiais em primeiro lugar no Google, aquele assunto é muito relevante. Se um artigo está em primeiro lugar no Google, ele é relevante. Então qualquer link que eu colocar para outro lugar vai dar uma força também, vai ser um voto importante, pesado. Então eu posso colocar para dentro do meu próprio site. Por que não? E assim eu vou construindo e ranqueando as outras palavras também. Só que existe um voto que é muito especial, que se chama link building externo. Quando um site que não é seu coloca link para o seu site. Porque aí, né, é uma pessoa que não faz parte da sua equipe, você não tem controle sobre isso. E aí vem a parte que é um pouco offline do SEO, que é manter relacionamento e parcerias no nosso mundo real aqui, que é fora do digital. A assessoria de imprensa funciona muito bem. Uma coisa interessante para SEO, por exemplo, é colocar matérias suas em jornais impressos, em artigos acadêmicos, mencionando o seu site de alguma forma. Porque a pessoa vai ler e vai procurar direto o seu conteúdo, vai lá www.sitedofulano.com. E isso é muito importante, porque imagina, procurar no Google é bacana, só que o Google dá muita relevância para sites que são visitados diretamente. Porque significa que as pessoas têm o nome do site na cabeça. Por exemplo, o site do UOL. Tem muita coisa relevante do UOL, porque as pessoas conseguem entrar direto, o UOL, G1, o Terra, né? São coisas que normalmente é muito comum ter acesso direto a esse link, sem as pessoas procurarem um resultado no Google. Tem muito acesso direto neles também. Deixa eu ver qual é o próximo aqui. Então, uma estratégia boa que a gente fez para aposentadoria especial, quando a gente queria ranquear essa palavra, nós encontramos um cara chamado Nestor Neto, era esse o nome dele, né? O cara, ele era um técnico de segurança do trabalho, ele é um técnico de segurança do trabalho que faz palestras. E assim, o lance do conteúdo ser rei, a importância disso. O cara tem
se eu não me engano, 300 mil curtidas na página dele no Facebook. Ele tem mais de 100 mil acessos mensais. Então, mostra que, às vezes, só investir em design, né, e UX não vai adiantar nada se o conteúdo não é bom. O cara, ele tinha um site super simples, assim, com uma cor meio que não se usa para fazer site, sabe? Aqueles cor de vestido de vó. Então, era mais ou menos isso, um verde meio esquisito. O Nestor, se estiver assistindo, vai me odiar, nunca vai falar comigo. Mas a gente fez uma parceria com ele. Cara, dá uma entrevista para nós sobre segurança no trabalho. E a gente escreve um artigo para o teu site. A gente tem X visitas por mês, né? Todo mundo se ajuda. A gente fez uma entrevista com um técnico de segurança no trabalho sobre assuntos que seriam interessantes para nós. Né? Sobre auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria especial, sobre equipamento de proteção individual. E aí a gente publicou no nosso site, apontando para o site do cara. E a gente escreveu, a gente pode escrever um artigo em troca? Podemos. A gente foi lá, escreveu um artigo nosso com vários links para o nosso site, para ele postar no site dele. Então, fazer parceria digital é muito bom para SEO. E eu vou mostrar aqui alguns resultados que a gente teve na prática sobre isso. Aqui tem as 3 palavras do exemplo citado, né? Aposentadoria especial de vigilante, nós estamos aqui. Aposentadoria especial, nós em primeiro lugar. E aposentadoria, nós em segundo ali. Mas vai estar em primeiro, eu prometo para vocês em breve, tá? Então, aqui nós temos 3 exemplos de 3 páginas importantes que nós conseguimos ranquear. Apenas essas 3 páginas nos garantem aproximadamente 20 mil acessos por mês, por 3 páginas. Nós temos mais de 250 publicações no nosso blog. Das 50 palavras da nossa lista, nós temos atualmente 31 na primeira página de resultados do Google. 18 delas entre os 3 primeiros resultados. E são aproximadamente 250 mil visitas por mês organicamente. Ok? Então, isso aqui são 250 mil visitas que a gente recebe todos os meses só de SEO. Só de pessoas que procuram no Google e acabam nos encontrando. Isso aqui não entra... postamos no Facebook e as pessoas clicaram, não entra aqui. Twitter, Instagram, entendeu? Post patrocinado, visitas diretas, qualquer coisa, nada. São 250 mil visitas apenas de pessoas que procuraram algum conteúdo na internet sobre previdenciário e nos encontraram. E essa é a importância do SEO. Por isso que eu falo, se vocês tentarem fazer um curso, aprender o básico, começar aos poucos, não é difícil, ele é complexo, entendeu? Depois que a gente entende, vai ficando mais fácil. Mas também tem a questão do retorno sobre investimento. Talvez vocês sejam pessoas muito ocupadas, né, que têm ali uma grande quantidade de processos para lidar diariamente. Ainda bem que existe a DV Box para ajudar, né? E talvez valha a pena contratar alguém. Né? A Ju mostrou antes qual é o custo de manter um publicitário ou um jornalista e talvez o resultado seja interessante para 250 mil acessos no mês. Porque imagina, se 10% disso aqui virar lead, cara, a quantidade de lead que a gente tem mensalmente. E é mais ou menos isso, lá no escritório a gente tem aproximadamente 2.500 leads por mês. São novos contatos. Né? Então, o fechamento aumenta muito por causa disso, vale muito a pena. E esse aqui é o gráfico desde que a gente começou a fazer SEO, o nosso gráfico de pesquisas orgânicas. Começava em 25 mil, né? Ali por junho a gente começou a estudar SEO lá no escritório. E aí a gente passou junho, julho, agosto, setembro, outubro. E em novembro eu fiz o corte de palavras, de 187 a gente foi para 50. E aconteceu isso aqui. O nosso recorde foi aproximadamente 310 mil visitas orgânicas em um mês. Mas esse é o resultado que a gente tem quando a gente se aprimora em SEO. Principalmente esses 3 últimos meses aqui de março, abril e maio desse ano. Depois eu não continuei coletando dados. Então, esse foi um pouco do que eu quis mostrar para vocês sobre SEO. Como eu falei, é um assunto bastante complexo. Quem precisar de consultoria pode falar comigo também. Estou disponível para viagens. Né? E eu espero que vocês tenham abrido um pouco o olhar de vocês sobre SEO. Eu sei que a pincelada que eu dei aqui foi bastante rápida, mas vocês viram resultados gigantescos que isso pode trazer para vocês por uma questão que é muito pouco explorada. Fica muito na parte só do conteúdo, do entretenimento, SEO, e tem muitos outros setores do mercado que poderiam apostar nisso e ter um resultado magnífico também. Ok? Muito obrigado pela atenção de vocês, viu? Quem quiser fazer alguma pergunta. Segura aqui.
Não, e só para lembrar também que para nós, advogados, é essencial o SEO, por conta que não é anúncio pago. É uma busca orgânica, a gente não precisa. É o cliente que nos encontra, é o cliente que vai atrás de nós, ou seja, a gente está fazendo tudo dentro da norma ética da OAB, 100% ético, ninguém pode questionar isso, né? Pois vocês deem uma olhada na jurisprudência do TED de São Paulo, do Rio Grande do Sul e do Conselho Federal, que fala sobre isso. O Moito está aqui, tá? Ele vai ser incentivado por nós lá da Quetes para dar as consultorias, né? Até disponibilizar o horário dele, sem problemas, que a gente tinha conversado disso. E especialmente priorizando vocês que nos prestigiaram aqui pessoalmente, né? Quem quiser fazer. Pessoal, perguntas? Temos um tempinho. Tá tranquilo de horário? Pode falar. Que é o... Tava lá do outro lado. Entrego dela que daí eu te devolvo. Entrego pra ela aqui. Alô, alô. Alô. Oi, som. É uma pergunta e uma consideração. Primeira consideração, que eu admiro muito o seu trabalho, porque eu conheci a Case Advocacia pelo Google. Olha aí, gente, um case vivo aqui para dar testemunho. Muito bem. Eu conheci a Case porque eu trabalho com previdenciário e eu me apaixonei pelo conteúdo de vocês, é muito bom. Nossa. Obrigado. E o ranking do Google de vocês também é muito bom. E eu comecei a estudar um pouco de SEO, porque o nosso escritório vai lançar o site. E me desemboquei de Aracaju para cá. Porque eu sei a importância de tudo isso. E a minha pergunta é se esse Conversion SEO é em português ou em inglês, esse curso. Ele é um curso em português. O nome do site é Conversion. Foi certo. o primeiro curso que eu fiz quando eu entrei lá na Quetes Advocacia. Eu procurei cursos gratuitos de SEO. Apareceu da Conversion. Ele é assim, é ensino básico, né? Ensina a gente a usar melhor o Yoast, que é aquela questão do SEO homepage, mas ele dá uma noção bastante clara dos conceitos básicos. Mas, assim, a questão da complexidade do SEO é porque, assim, o algoritmo do Google, qual é o objetivo dele? É entregar o melhor conteúdo sobre aquilo que o usuário está procurando. E os algoritmos do Google mudam constantemente. Então, fazer SEO é algo muito subjetivo, não existe fórmula. Se torna um vício. Hoje eu estava falando ali acho que foi com o Robertson também, hoje de manhã, que quando eu comecei, a minha primeira semana no escritório foi só estudando SEO. E eu sonhava que eu estava fazendo lista de palavra-chave. Porque é o que eu estudava 8 horas por dia, eu queria ficar especialista nisso, e eu acabei entrando numa pilha, então começa a fazer parte instintiva da gente. Hoje, no início, ele é bastante complexo, não vou mentir, é bastante complexo, mas hoje é muito instinto. Hoje, quando eu estou escrevendo um texto, eu estou fazendo SEO automático, eu não estou nem sentindo. E eu estou criando ideias, eu podia fazer uma parceria, não sei o que, dá para fazer isso aqui. Então, eu já virou automático no meu processo de produção de conteúdo pensar naquela palavra que eu quero qualificar. E o texto, a grande perigo disso é entrar na armadilha de fazer textos muito parecidos um com o outro. E isso tem que ter cuidado, né? Porque senão a gente fica na mesmice só para ter resultado. Então é importante também dar atenção para manter o conteúdo dinâmico, mas o principal de entender de SEO é isso, não é uma série de critérios que a gente preenche e vai dar certo. Ele é muito subjetivo. Então, até mais importante que a palavra-chave, o principal para eu ficar bem qualificado é o meu conteúdo entregar aquilo que a pessoa está procurando. Acho que é só para terminar, depois eu te passo, tá? Só mais uma pergunta. O processo de brainstorm para essas palavras-chave é em equipe? Ou é uma coisa... Como é que funciona? Porque brainstorm é muito importante para chegar nos termos, fazer esses filtros. Depende. Lá no escritório, para algumas coisas a gente fazia em equipe. O de SEO eu fiz sozinho, especificamente. Eu já fiz 2. Hoje a gente está com 70 palavras-chave. Por quê? Porque a gente fez as primeiras 50, deu um resultado bom, né? 31 delas na primeira página. A gente começou a atender outras pessoas, né? Como o caso do auxílio-doença. Vamos fazer uma nova pesquisa, incluir mais 20, porque a gente já está... Tem umas que a gente já está tranquilo. E assim foi indo. Mas eu fiz sozinho. Mas pode ser feito em equipe, né? Mas a gente lançava... Antes, quando chegou lá, a gente tinha 220, 250, né? A gente foi lançando tudo que tinha de ideia, até para captar volume de busca, ranqueamento e tal. Aí, quando o Moito entrou lá no escritório, eu falei, agora é contigo esse painel, tem todas as ideias aí, vê o que tu acha que é melhor ficar e dar uma priorizada.
E aí, se for importante, não sabia se era importante ainda, né? Eu tinha Mas- esquecido, muito obrigado. Não, quando eu entrei lá, é verdade, antes de eu ser contratado, existia uma lista prévia de 270 palavras. E aí, a partir disso, eu li todas elas e eu comecei um novo brainstorm e acrescentei mais 200. Eu tinha esquecido isso aí. disso, verdade. Depois foi riscando. Eu já tinha pegado. Mas se Mas for em depois- equipe é melhor, lógico, né? Quanto mais cabeça pensando, melhor, porque um brainstorm assim, um despejo de ideia, tudo é válido. Depois a gente vai fazer um filtro, uma seleção e tal. Mas eu acho que assim, a parte do brainstorm pode ser em equipe e a parte do cortes por acesso. A gente não quer acessos com menos de 300, né, buscas mensais. A gente não quer essas palavras. Isso aí pode ser feito coletivamente também. Na hora de fazer a qualidade das palavras para o nosso conteúdo, é interessante que seja feito pelo produtor de conteúdo do site. Porque é ele que vai estar planejando qual vai ser qual título eu vou fazer, de qual posts, é melhor assim, ele saber qual vai ser mais relevante. Se o conteúdo ele é todo criado por ti ou se tem a parte jurídica do escritório que também auxilia ali no conteúdo para que tu possa criar de forma técnica, também não ficar tão o juridiquês ali. Sim, então, quando eu entrei lá no escritório, a minha formação é jornalismo. E eu não sabia quase nada sobre aposentadoria. Né? Então, eu entrei lá. Na verdade, eu saí de uma zona de conforto porque eu trabalhava do lado da minha casa e eu aceitei uma resposta para, na época, ganhar menos do que eu ganhava. Hoje eu ganho bem mais. Chupa, chefe antigo. Merecido, né? Muito merecido. Quem trabalha bem dá nisso, né, gente? Deixa a falsa modéstia de lado um pouco. E aí, o que aconteceu? Eu não sabia nada de lá. Então, normalmente, como é que é o nosso processo criativo? O Edu, ou a Marcela, às vezes também, que ela é advogada lá, eles criam o conteúdo bruto. Entendeu? Porque depois de quase 3 anos, tem bastante coisa que eu sei, mas a minha especialidade é na comunicação. Então, eles é que são, né, especializados nisso. Eles me passam um conteúdo bruto e aí eu reescrevo com uma linguagem própria para a internet, de uma maneira mais clara e pensando no SEO. Eu já faço SEO lá no escritório e, obviamente, o resultado é totalmente diferente do de vocês, né? O que eu consegui estudando e tal foi essa parte daquelas dicas, né? Que, como se fosse um checklist com 11 práticas do que colocar, né? E eu coloco todo no nosso site, no WordPress, e eu tenho algumas dúvidas assim, do que realmente... Eu vi essa semana que, por exemplo, quando uma pessoa entra no seu site e sai, que isso, pro algoritmo do Google, já é uma coisa muito ruim, que aí, para a relevância da busca depois, ele já te tira daquela parte. E aí, minha dúvida é a seguinte: como é que você fica sabendo de qual algoritmo novo de qual variável nova que entrou nesse algoritmo do Google? Se é pelo teu ranking ou se tem alguma estratégia, algum blog que você pode buscar isso? É procurar na internet, assim, semanalmente, né? Tem muitos artigos em inglês sobre isso, porque, né, o Google é americano. Um que eu recomendo é o SEMrush. SEMRUSH. É uma ferramenta que você consegue comparar seus resultados com seus concorrentes naquelas palavras, etc. Mas ali eles têm um campo desse site que sempre mostra quando houve uma alteração nova nos algoritmos do Google. Normalmente é detalhes, é com o tempo que vai indo. Só que assim, é realmente bastante subjetivo, né? Eu tenho um exemplo muito louco, assim, que aconteceu. Esse lance da retenção, é verdade, tá? Mas não é assim que se a pessoa ficou pouco tempo no seu site, isso vai te prejudicar. É que se ela ficar mais tempo no site do outro, vai melhorar o dele. Entendeu? Então, um site tem uma retenção que o público fica bastante tempo dentro da página, é importante para SEO. Se ele entrar e sair, não é que vai te prejudicar, mas se ele achar aquele conteúdo da sua palavra-chave em outro site, ficar um tempo lá lendo, o Google isso vai contar para que aquele site seja priorizado no resultado ao lugar do seu. Entendeu? Então, aí, uma coisa que eu recomendo é estudar técnicas de retenção de público no seu texto. Tem algumas. Por exemplo, um que eu lembro de cabeça assim é fazer parágrafos de 3 a 4 linhas, porque a leitura fica mais fluida. O cara vai ler a mesma quantidade de texto, mas é uma questão psicológica. Fica mais leve a leitura, fazer as coisas mais espaçadas. Então, tem algumas técnicas que são interessantes de retenção de público dentro da página. Então, o que eu te aconselharia nesse caso é isso. Mas falando sobre coisas que podem prejudicar, tem um case que é interessante. Eu não lembro qual é o site do cara, mas é uma palestra que eu vi quando eu estava começando em SEO, na verdade, que ele atendia clientes e fazia sites e tal, e tinha um cliente dele que tinha ótimos resultados orgânicos e do nada, da noite para o dia, despencou tudo. O cara, ele tinha 500 mil acessos mensais e passou para 20. O cara ficou desesperado, não sabia o que fazer. Ele fez uma vistoria em todo o site e ele não encontrou nada.
ele revisou todos os códigos do blog. Foi um trabalho de 1 mês e a última solução, cara, não tem o que fazer. Eu vou dar um jeito de ligar para o servidor do site para ver o que está acontecendo. O servidor, acho que era da Amazon, ele ligou, falou com um cara em inglês. O que tinha acontecido? A manutenção do site, o servidor que o cara estava entrou em manutenção e removeram ele para outro servidor temporariamente só para fazer a manutenção. O servidor que botaram ele temporariamente era um servidor que comportava vários sites de pornografia, que é algo tremendamente nocivo para critérios de SEO. E eles esqueceram de colocar o cara de volta no servidor. E o cara ficou compartilhando, ele era porque assim, servidores, né, são máquinas físicas onde nossos sites ficam armazenados em HDs, etc. E cada máquina comporta um número X lá, de sei lá, 200, 300 sites, dependendo do tamanho do site, e aqueles sites são nossos vizinhos. Fazendo uma metáfora assim, sabe? Então ele estava numa vizinhança muito barra pesada. O cara estava em Itaquera, tá ligado? O bagulho era louco lá. Então, assim, nada contra o Corinthians, só quando o Itaquera. Eu fui para lá semana passada e saí horrorizado. Mas, enfim, voltando para a questão. Quando ele entrou em contato, eles viram um problema, o cara lá do servidor, lá, sorry, não sei o quê, colocou o site dele para o servidor que ele estava, imediatamente subiu os acessos novamente. Porque ele voltou a aparecer em questões orgânicas. Isso para a gente ver como pode ser muito sutil toda essa questão de SEO. Se tem uma queda brusca, a gente tem que pesquisar para ver o que está acontecendo de fato. E só a última pergunta, com relação ao planejamento, por exemplo, quantos posts por semana e qual é o retorno que você espera tentando fazer tudo corretamente? Cara, esse negócio de post por semana é muito relativo. O importante é ter constância. Entendeu? Porque aí tu educa o teu público a contar contigo naquela periodicidade. Não adianta nada fazer 3 posts por semana em 1 mês e depois ficar 2 meses sem fazer nada. Lá no escritório a gente começou fazendo 1 por semana, agora a gente está fazendo 2, porque a gente está com uma jornada paralela, né, de conteúdo. Tem um conteúdo para um público e outro para outro, a gente está mantendo os 2 paralelamente. Mas não existe assim muito, pode ser de 15 em 15, entendeu? O ideal é que não passe de 15 em 15, porque senão é muito tempo, né, quanto mais tu for presente na vida do teu leitor, mais você vai ser lembrado. Né? Mas o importante é ter essa constância. E também depende muito da qualidade, do aprofundamento do conteúdo. Né? Tem um blog, acho que é o Viver de Blog, que ele não posta com tanta periodicidade, mas tu entra todos os posts do cara são de 2, 3 mil palavras. Todos. São posts enormes, explicando detalhadamente várias coisas. Então, para ele, talvez valha a pena fazer um post por mês, porque aquele post por mês tem uma pesquisa gigantesca e vai dar um material muito rico para quem lê. Né? Então, eu acho que depende, tem que ver assim, o que é confortável para o tempo que você tem, né, a extensão do seu conteúdo, mas o principal é ter uma constância, uma periodicidade que as pessoas estejam habituadas em saber que toda terça-feira vai ter um post, toda sexta-feira ou a cada 2 quartas vai estar lá. Entendeu? É mais a questão de ser fiel ao público que está acessando o seu conteúdo. É interessante ficar no Analytics, monitorando os acessos, olhando ali, Com certeza. vendo se um link building específico fez resultado. É interessante Claro, isso? claro. Diariamente? Diariamente não. Todas as nossas atividades lá eu faço semanalmente, né? Uma vez por semana eu dou uma olhada. Eu uso bastante SEMrush também para ver o alcance orgânico como está subindo, né? Mas o Analytics, claro, a gente vê o que está funcionando, o que não está, sempre que puder, né? Uma coisa só que eu ia falar sobre conteúdo, aqui tem a nossa jornada, né? Uma estratégia bastante, a gente trabalha com ciclos lá. Eu faço um planejamento de quanto posts na primeira etapa, quantos na segunda, quantos na terceira, quantos na quarta. Normalmente, eu crio todos, deixo todos prontos, publico e vou liberando de trás para frente. Por que eu faço isso? Porque se eu colocar o primeiro aprendizado descoberto, eu não tenho como guiar o cara para frente, porque o post da segunda etapa não foi publicado ainda. Então, eu coloco da primeira e vai encontrar quem está procurando já diretamente a decisão de compra. E daí eu vou indo de trás para frente. Assim, quando eu começar a liberar os primeiros, eu tenho todo o caminho de link building já desenhado. Não, então, a pergunta é exatamente sobre esse slide, né, que você falou dos passos da criação e tal. Agora, veja, então é como se você quisesse falar, por exemplo, sobre auxílio-doença. É como se um artigo tivesse 4 posts separados para que a pessoa consiga fazer essa jornada. Você pode explicar melhor sobre isso? É por tema. Né? Por exemplo, eu tenho lá minha persona do auxílio-doença. O meu objetivo é que ela chega numa publicação de decisão de compra. São vários artigos diferentes. O meu objetivo é que ela chegue na decisão de compra.
Por quê? Porque é lá que eu vou fechar o meu contrato. Para que eu faço a jornada? Porque eu posso colocar o post de decisão de compra diretamente, como a questão que eu falei do copo do Homem-Aranha. Eu posso colocar diretamente o anúncio do copo. Só que eu faço toda uma jornada, porque daí eu não vou atrair apenas a pessoa que quer fechar contrato, já está determinada a isso. Eu vou ter acesso a muitas pessoas que vão entrar por curiosidade de outros assuntos do tema e elas vão ser ensinadas. É uma questão de educar o meu leitor para chegar mais preparada para a minha venda. É basicamente isso. Então, eu crio uma jornada porque o cara que entrar diretamente no último post da compra, ele tem um potencial de compra X, de fechamento de contrato X. Ok? Se ele tiver passado por todos os outros textos da jornada antes, a probabilidade dele fechar comigo é muito maior. Porque eu acompanhei ele desde o início, entendeu? Ele sabe que eu sei do que eu estou falando, ele nem sabia que tinha um problema, eu fui o cara que alertei para ele que aquilo ali podia ser um problema, eu fui o cara que dei as opções de solução para ele, então quando ele for fechar vai ser comigo. Entendeu? Então, essa jornada, na verdade, o principal, assim, economicamente falando, óbvio que é o fechamento do contrato, porque, né, é assim que a gente vai sobreviver com o escritório. Mas existe toda uma questão de criar autoridade sobre aquele assunto e de aumentar a probabilidade daquele cara fechar comigo em segurança, onde ele vai confiar também. Principalmente na área jurídica, porque isso está mudando bastante, mas, cara, imagina... questões de direito, de ações, é algo muito particular das pessoas, muito íntimo. A gente está lidando com grandes frustrações, com longas esperas. Então, é difícil confiar numa pessoa que a gente nunca viu, né? A gente está acostumado a ir no escritório, falar frente a frente. Então, eu acho muito louco a gente ter hoje um escritório que não atende balcão e que tem tanto cliente quanto tem. Porque as pessoas já conhecem na internet, já acompanharam, né, e a gente conseguiu construir várias jornadas que vai dando essa segurança e mostrando que a gente sabe do que está falando, que ele pode contar com a gente. Existem várias trocas de e-mails também, sempre que a gente se coloca à disposição para dúvidas, né? Só para contribuir, o nosso ciclo de venda, da primeiro acesso do cliente até o fechamento, ele varia de 160 a 205 dias, desde a primeira vez que ele entra no site. Então, ele se relaciona, seja self-service, né, com as postagens, automaticamente com a jornada, até ele vir a entrar na parte de decisão de compra e fechamento, que é a parte da Marcela, se relaciona há muito tempo com nós. Então, durante toda a construção no imaginário dele, de que ele precisa contratar um advogado, a gente está presente, e a nossa marca está presente, de uma forma positiva. Né? E nem sempre o cara entra no site, ele talvez entra no post de decisão de compra, mas ele não está pensando em fechar contrato sobre nada. Por isso que existe uma jornada. Porque ele na verdade, ele quer saber quais as doenças que podem ser. E aí ele acaba descobrindo, pô, não sabia disso, não sabia, e vai se tornando um cliente, quando se fosse diretamente na fechamento, ele não seria. O então, Robertson, é uma questão de educação mesmo. O Robertson é o tema dele agora. O próximo passo agora vai ser sobre... Vai cair certinho, né? Vai cair certinho. Tem uma dúvida do microfone lá? Vamos lá? Boa tarde, me chamo Emiliano. Queria tirar uma dúvida prática contigo. Quando você falou que você busca lá no Google, está em segundo e você quer ir para o primeiro lugar novamente. Quando você faz essa mudança, quando você quer retornar para o primeiro lugar, o que você leva como base de métrica? Palavras-chave, é o post que não tem mais relevância, o conteúdo que de repente já está desatualizado? Qual é o fator decisivo que faz... Agora eu não sou o segundo, vou ser o primeiro novamente, aí é o que você falou aí, o negócio caminha naturalmente. Isso aí, na verdade, me remete à minha adolescência, quando eu perdi uma namorada para outro cara e eu perguntei o que ele tem que eu não tenho. Primeira coisa que eu faço, eu entro no post que passou de mim para saber o que ele tem que eu não tenho. Por que ele está na minha frente? Entendeu? O meu conteúdo era o melhor sobre isso. O que ele tem que... Entendeu? E aí eu vou identificar e vou fazer melhor. Se está completo igual o outro cara que está na minha frente, vou procurar parceria relevante na internet para linkar esse texto, para fazer alguma coisa. Então, é meio guerra, assim, cara. Tem que ser... Né? Não existe fórmula, a gente tem que usar a criatividade, cara. O que dá para fazer que dentro desse critério SEO isso vai me levar? E aí é um mar de ideias que pode vir.